Bom, gente, hoje nós estamos aqui num olhar especial diferente, de dicas. Ao longo desses programas, em que a nossa querida Cristiane Souza, voluntária de Libras, está aqui junto com a gente fazendo o programa, a gente foi percebendo coisas que podem auxiliar na hora de um atendimento, de uma conversa em casa, com o filho, como fazer. Às vezes, como o caso da Cris, né, Cris? Você tem a sua filha é surda, mas tem os outros filhos que não são. Não é isso, Cris? Isso, verdade. Eu tenho uma filha surda e 3 ouvintes. Tá. E aí, a gente estava conversando como é que é em casa. E às vezes ela fala, Maristela, tem hora que até eu me esqueço. Como é que é, Cris? Então, às vezes a Josi, dá um exemplo, ela está tomando banho. Então, como ela fala um pouquinho, então ela grita, mãe, e aí às vezes eu respondo, espera um pouquinho. Acabo esquecendo que ela é surda. Então, aí a criança fica, espera, e demora. Então, a gente tem que, né, se adaptar, acostumar, se adaptar, que você tem um filho surdo em casa. Então, não adianta você responder, espera, gritando. Por quê? Ele é surdo, aí vai ficar lá no banheiro pensando, o que será que a minha mãe está fazendo? Será que ela me ouviu? Será que ela não me ouviu, não ouviu nada? Como? Então fica esperando, acaba sendo cansativo. Então a gente tem que se adaptar em casa também. Tá. E aí, Cris, e na escola com a Josi, como é que também, quais as dicas que você daria? Então, um exemplo, né, da escola da Josi, então ela é uma escola bilíngue. Então, ela tem o português, tem a fala, né? E a Libras também. Então, a maioria dos professores são surdos. Então, a gente vai dar um exemplo de uma escola pública. Então, o surdo está na inclusão social. O que acontece? Tem um intérprete de Libras lá. Então, eu já vi acontecer nas escolas, o intérprete faltou. Aí, a diretora da escola fala para o surdo. Como? Vai aprender como? Seu intérprete faltou. Então, você tem que voltar para casa. Como vai voltar para casa? Vai perder a aula porque o intérprete faltou. Então, às vezes, as escolas também têm que procurar não só um intérprete de Libras. Precisa ter pelo menos, no mínimo, 2. Se um falta, tem o outro para poder ajudar, né, a criança. Aí, como que a criança perde a aula por falta do intérprete de Libras? Cris, aí eu vou te perguntar, e não dá para também escrever e falando com essa pessoa que é ou deficiente auditivo, que existe uma diferença, ou surdo, né? O deficiente, eu vou pedir para a Cris também explicar isso. Então, a escrita é fácil. Aí o que acontece? Os professores não estão acostumados a ter aluno deficiente junto por causa da inclusão social. Então, o surdo acaba perdendo a informação, porque o professor ele está escrevendo na lousa e ele está falando ao mesmo tempo. Então, exemplo, 40 ouvintes estão lá escrevendo e entendendo a explicação do professor. E o surdo está perdendo a informação. Então, se o professor parar para ir conversar com aquela criança surda, o que acontece? Os outros 40 param de fazer a lição porque eles querem ver. Curiosidade deles. Não estão acostumados ainda. Então, a gente precisa divulgar mais a inclusão social e fazer ela acontecer de verdade. Não adianta pôr um surdo com 40 ouvintes e ele ficar lá ignorado. Então, é bem complicado a situação da inclusão social. Tá. Uma outra coisa, se também esse professor tiver boa vontade, ele também pode ir falando com todo mundo, olha gente, hoje faltou a intérprete de Libras, mas aqui, nós vamos falar desse assunto, eu vou ficar de costas escrevendo na lousa, porque assim o nosso amiguinho pode também entender a aula do que vai ser e ajudar nessa inclusão. Isso ajudaria, Cris?
Então, eu acredito que ajudaria e muito, né? Colocar, exemplo, o surdo sentado na frente ou próximo à mesa da professora e ela explicando para ele. Explica para os outros alunos, olha, agora eu expliquei para vocês, então vocês me ouviram. Façam a sua lição que eu vou sentar aqui perto desse aluno surdo e eu vou falar, vamos supor, pausadamente, eu vou falar com calma, para ele entender também, igual vocês. Por quê? Ele não é diferente de vocês. Claro. Aqui dentro, todos na sala são iguais. Ele só tem uma deficiência auditiva, que é pouquinha coisa, diferente. Mas aqui dentro, os 41, exemplo, são todos iguais para mim. Então agora eu vou ajudar esse aluno aqui. Quando a gente falou a deficiência auditiva e o surdo, o deficiente auditivo é o que adquire a surdez ao longo do tempo. É isso, Cris? Sim, o deficiente auditivo, ele é aquela pessoa que, por um longo período da sua vida, ele ouviu normal. E, de repente, aconteceu alguma coisa, ou ficou doente, ou meningite. Então, ele perdeu a audição. E ele fala. Então, ele é o deficiente, ele é pós-linguístico. E o surdo é aquela pessoa, aquela criança que já nasce surda. Então, sempre a primeira língua dela vai ser a Libras. Sempre, o português em segundo lugar. Então, tem essa diferença. Às vezes as pessoas falam, mas você é surdo e fala. Não. A pessoa ela é deficiente auditiva. Então, ela tinha aprendido já no passado a falar. Então, ela lembra dos sons, um exemplo, música, carro, né, o avião. Então, ela vai, se ela usar o aparelho, ela vai lembrar porque ela já conhecia aquele som. E o surdo não. O surdo, ele praticamente não ouve nada. Então, se ele põe um aparelho, tudo para ele é novo. Então, tem essa diferença também. Tá. E assim, além disso que nós estamos falando da escola, a Cris, gente, ela é a voz de um professor surdo na faculdade. É isso, Cris? Sim. Olha que interessante, tem o outro lado. Então, eu tenho um professor e ele é surdo, ele é meu professor de Libras. E na faculdade, na universidade, eu vou junto com ele nas primeiras aulas explicar a cultura surda. Então, assim, quando ele se apresenta para os alunos, todo mundo está alegre, contente, porque vai aprender Libras. Então, eu estou usando a minha voz para ele. Só que quando ele fala, prazer, eu sou o Eduardo, eu sou o professor de Libras e eu sou surdo, as pessoas se assustam. Aí vem as perguntas, como que a gente vai aprender? Como que a gente vai se comunicar? Como que ele pode ensinar Libras se ele é surdo? Então, confunde um pouco as pessoas. E hoje, já está um pouco mais divulgado a Libras no Brasil. E as pessoas ainda se assustam. Então, antigamente eu achava preconceito. Mas você olhando hoje, não. É falta de informação para as pessoas ainda. Quando você disse que ela é a voz de um professor na faculdade, que dá aula de Libras. E você falou da cultura surda. Eu gostaria que você falasse para a gente. Então, a gente explica, né, na faculdade um pouquinho sobre a cultura. Então, a gente resume. Por que a cultura surda? Hoje se mostra muito na televisão o famoso implante coclear. E aí, o que acontece? Caro, mais ou menos 80 mil reais. Então, o governo ele paga. Mas por que ele paga? Porque para o governo é mais fácil. Então, ele quer acabar com a cultura surda. Então, exemplo, todo surdo implantado, então ele acha que agora virou ouvinte. Mas isso é tudo mentira. Por quê? Você põe o implante, só que na hora de você dormir, tira. Na hora de você tomar banho, de você nadar... O que é esse implante? Desculpa. Então, assim, esse implante coclear, ele é um eletrodo, é um fiozinho, ele passa pela cóclea, aonde é colocado, né? Faz uma cirurgia atrás do ouvido e aí coloca esse eletrodo. E aí você tem que esperar 3 meses para poder desinchar e ativar esse aparelho. Aí você coloca o aparelho, então ele leva algumas informações para o seu cérebro. Só que o surdo não entende. É igual o aparelho comum, normal.
entendeu? Então, o que acontece? Aí as pessoas, as mães, olham na televisão que é fácil você mostrar a pessoa deficiente auditiva. Ela perdeu a audição. Então, quando você reativa o aparelho, é fácil ela ouvir, porque ela já conhecia os barulhos. E é diferente do surdo. E, às vezes, o implante dá errado. E o que acontece? O governo, ele não tira o eletrodo que está dentro do ouvidinho da criança. Continua ali, mesmo dando errado. E eles sempre usam o ouvido que tem um pouquinho de audição. Se der errado, você perde aquele pouco de audição que você tem. Cris, também. Por isso que você falou que não pretende fazer isso na Josi? Então, sim, porque a Josi, ela tem um pouco de audição. Então, de um lado, ela é surda profunda. Do outro, ela é moderada. Então, se eu for fazer, eles vão usar o ouvido que tem audição. Se der errado, ela perde o resto de audição que ela tem. Então, ela não ouve nada. Então, eu preferi, quando ela tiver 18 anos, se ela quiser, é livre, ela faz. Porque a criança, ela ainda tem dúvida. Na minha família, a Josi só surda. Então, tem dia que ela acorda e, às vezes, ela chora. Hoje eu queria ser ouvinte, porque meus primos são todos ouvintes. Aí, no outro dia, ela vem, mamãe, eu quero ser surda, porque se eu for ouvinte, eu perco meus amigos surdos. Então, é muito confuso para a criança ainda isso. Você tinha falado a respeito da cultura surda, que mesmo com implante, às vezes não tem a questão da cultura surda. Eu queria que você explicasse para nós, que até eu estou na dúvida agora. Então, quando a gente fala da cultura surda, o que é? É os encontros em shoppings. Então, um exemplo. Sexta-feira, shopping Tatuapé, 8 da noite, os surdos se reúnem lá, ouvintes, intérpretes, psicólogos, todo mundo. Conversar para discutir alguns assuntos, algumas dúvidas. Dia de sábado é no Shopping Santa Cruz. Também tem esse encontro. Então, quando se fala do implante coclear, acaba a cultura surda. É como um exemplo da cultura do sul, da cultura do norte, que tem de cada região. Então, a cultura surda, ela é igual. Aí, o que acontece? Acaba a comunicação, porque vem nascendo surdo e os pais já vão implante coclear, implante, e força a criança, o filho, a falar, mesmo ele não conseguindo. Então, é fácil para o governo, porque é igual antigamente. Lembra quando veio aqui a Selma, que ela explicou, e ela é nova, que ela tinha, às vezes, era proibido usar libras, e o que acontece? Já teve professores, da Josi mesmo, que hoje tem mais ou menos 36 anos, que as mãos eram amarradas. Proibido, eles apanhavam na escola, não pode, que eles eram considerados como se fosse macaco, como se fosse um animal. Então, o que acontece? Eles lutam pela cultura surda, para não acabar, porque acaba Libras também. É isso que eles querem que acabe no Brasil. E enfim, bom, uma parte, né, gente? Agora, nós, Libras, para quem não sabe, é a nossa segunda língua oficial, né? É isso, Cris? Sim. Então, agora o inglês, ele ficou sendo o terceiro. Aqui no Brasil, a nossa segunda língua é a Libras. Poucas pessoas, infelizmente, sabem que a segunda língua do Brasil é a Libras. Então, às vezes, quando me perguntam na rua, o que você faz? Aí eu respondo, intérprete de Libras. O que é isso? Dinheiro? Então, muitas pessoas, né, por falta de informação, não sabem o que é. Então, às vezes, confunde com o Braille também. Em vez de falar Libras, fala Braille. Não, Braille é para cego. A Libras é para o surdo. Olha, quem vê a Cris fazendo, né? Parece que ela já nasceu fazendo, né? Essa mímica toda, né? Cris, quanto tempo você aprendeu? Como é que foi isso? Então, no começo, para mim, foi difícil, né? Porque eu precisei aprender para me comunicar com a minha filha. E aí, o que acontece? Já são 8 anos de curso. E você estava falando como você aprendeu. Então, na escola da Josi é obrigada. Para eles poderem ganhar a bolsa, então é obrigado a mãe ou o pai
aprender a Libras. Que é uma escola maravilhosa, vamos falar. Que é uma escola muito boa, né? Que é o Colégio Rio Branco, que fica na Raposo, no 24 da Raposo. Aberto, livre para quem quiser conhecer, é só ligar lá ou pegar no site do Colégio Rio Branco as informações e conhecer o colégio. Então, a regrinha básica é os pais são obrigados a aprender a comunicação com o filho, né? E para mim no começo foi difícil, porque eu só chorava, A, B, C, e eu não conseguia fazer. Nunca vou aprender, né? E olha como que é as coisas. Então hoje eu costumo dizer que Deus, tipo, é maravilhoso. Me deu um presente aonde mudou a minha vida toda, completamente. É. Você falou também que a Josi sempre fez fonoaudióloga. E eu achei interessante isso. Que ela já está falando algumas palavras. Como assim? Então, quando eu fiquei sabendo, a Josi tinha 3 anos. Quando eu descobri a surdez dela, porque ela falava papai, para, ai. Então, ela demorou um pouquinho. Aí levava no médico, a preguiça. Até que a gente foi numa fono, aí fez vários exames no hospital em São Paulo e eu fiquei sabendo. Então, ela começou, né, um tratamento com a fono. Aonde a fono usa Libras e a fala também. Então, a prioridade é a fala. Hoje, a Josi consegue se comunicar. Então, é a melhor coisa que você, né, pai, mãe, que está aí em casa assistindo, pode fazer para o seu filho. Porque, assim, a gente briga, discute por causa da sociedade, mas a gente nunca vai conseguir mudar a sociedade toda. Às vezes, você consegue mudar uma pessoa e o que já é bom. Então, ensina o seu filho a conviver nos 2 mundos. No mundo do surdo e no mundo, né, do ouvinte também. Então, assim, fono é a melhor coisa para aprender a falar um pouco. Então, ele vai conseguir se virar. Não vai ficar, tipo, sempre mamãe, papai ou irmãos tendo que ir junto. Ele vai aprender a como lidar na vida e no dia a dia. E assim, Cris, quais as outras dicas que você daria para os pais que estão nos assistindo, de deixar seu filho? A Josi já começou a pegar, hoje ela está com quantos anos? Ela já começa a pegar Hoje a Josi já está com 11 anos, né? Se eu deixar, ela sabe pegar o ônibus e ir para a escola sozinha. É que eu ainda tenho medo, a mamãe ainda é meia boba, ainda é a filhinha da mamãe. Então teve um dia, o que aconteceu na escola dela? O Marcos, o amigo dela, na hora do lanche, ele avisou as crianças que ele estava cansado e que ele ia embora para casa. Aí procura, cadê o Marcos? Ele passou pelo segurança, acompanhou uma outra mãe de uma criança surda que saiu mais cedo. Então o segurança não conhecia ele e ele foi embora. Ele viu o ônibus 307. O Marcos é um menininho surdo, amigo da Josi. Sempre. Fono junto, todos os dois faz junto. Parece 2 irmãos. E ele foi no ponto de ônibus e olhou. 307 é o ônibus que vai para Carapicuíba. Então a escola ligou para a mãe dele avisando, preocupado. Todo mundo procura o Marcos. Isso era 3 da tarde. Quando foi 4h15, ele chegou na casa dele. E a mamãe dele chorando. E ela não acreditou. Como você fugiu da escola? Escondido das pessoas. Para mim aprender que eu sou homem. Eu falei para você que eu sabia vir para casa sozinho. 11 anos também. Então, às vezes, o pai e a mãe pensam, meu filho é surdo, não sabe nada. Às vezes confunde que ele tem uma deficiência mental, seria isso? Sim, confunde, né? Acha que ele é um pouco atrasado, mas não. E às vezes até a gente, né, no atendimento, quando chega numa loja, no balcão, por exemplo, o surdo ele é direto e às vezes assusta um pouco as pessoas, não é, Cris? Sim, eu vejo muito, né? Às vezes um surdo, até o exemplo da Josi mesmo está na loja olhando um tênis ou uma roupa, um chinelo e a pessoa chega, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, posso te ajudar? E a pessoa não responde. Então, às vezes, ela fala, que mal educado. Não. Dá para você perceber. Se ele não respondeu, ele é surdo. Toque devagar no ombro, olha para o surdo e fala devagarzinho. Bom dia, posso te ajudar? O que você quer? E aí ele vai te responder. Se você não conseguir se comunicar,
Pega um papel, uma caneta e escreve e mostra para ele. Automaticamente, ele vai fazer a pessoa entender. Ah, ela não sabe Libras, não está me entendendo, então ele vai pegar o papel e vai escrever o que ele quer. Então fica mais fácil. Tá. Até no celular, né? Porque às vezes não tem o papel e a caneta na hora. E eu já vi numa empresa onde trabalhava os surdos se comunicando tudo por mensagem. É isso, Cris? Verdade. Os surdos agora é o WhatsApp, então tem tudo, né? É o Face. Então tem várias formas da comunicação com a pessoa surda. Então não precisa ter medo, nossa, eu não vou conseguir, ou tipo, eu sou incapaz, não. Todas as pessoas, se tiver boa vontade, conseguem se comunicar sim. Bom, nosso programa já está terminando, então eu queria dizer para os nossos telespectadores que a Cris vai gravar 10 dicas. Vamos começar com 10 dicas, onde nós vamos colocar na programação dicas de 2 minutos para ensinar a gente a como abordar, como se comunicar. E eu gostaria, Cris, que você desse a sua mensagem para os nossos telespectadores. Um grande abraço a vocês. Então hoje, né, a minha mensagem é mais assim, hoje eu estou feliz pelo que eu estou conquistando no meu dia a dia e de poder estar aqui mostrando, né, para as pessoas que estão em casa que surdez não é doença, não pega e que se você tiver boa vontade, você consegue se comunicar com qualquer pessoa, seja ela qualquer deficiência que for, né? Então, para vocês pais que estão em casa, procura, não tem vergonha, né, de sair, meu filho é surdo ou meu filho é cego. Procura uma escola, né? Pede informações, pede algumas dicas para as pessoas que têm filho assim também, para melhorar a vida, a qualidade de vida do seu filho e da família também, né? Que é tudo junto. Muito obrigada, Cris, mais uma vez. Olha só que legal, gente. Ela deixa os seus afazeres para vir aqui compartilhar com a gente o que ela sabe. Um grande abraço a todos vocês.